A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nesse momento estaremos fazendo o resumo da lição de número 8, a ser ministrada em classe no próximo domingo, dia 25 de agosto de 2019. O título da lição é O Dever de Orar Sempre. Mas antes de dar início ao nosso resumo, quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que têm acessado os nossos vídeos, têm deixado seus comentários, seus likes, têm se inscrito no nosso canal. É isso, irmãos e irmãs, que nos incentiva a continuar com esse projeto. Posto isso, vamos ao resumo. Mais uma vez, quero repetir o título da lição: O Dever de Orar Sempre. O verbo dever do título da nossa lição, ele foi substantivado ao ser precedido pelo artigo definido o. Dessa forma, ele assume o significado de uma regra que se impõe através da moral, dos hábitos ou da lei. Orar, no caso do título da lição, significa suplicar ou implorar, pedir insistentemente, solicitar com humildade ao nosso Deus. O texto áureo diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, versículo 1. A parábola, irmãos e irmãs, é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Foi um recurso pedagógico amplamente utilizado pelo mestre dos mestres, o Senhor Jesus. As parábolas de Jesus eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: Orai sem cessar. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo possui um meio por excelência para falar diretamente com o Criador do universo: a oração. A oração é o canal sempre aberto ao crente para se dirigir ao Senhor. Podemos e devemos orar a toda hora, conforme 1 Tessalonicenses 3:10 e Efésios 6:18, e em todo lugar, conforme 1 Timóteo 2:8. O coro do hino 296 da harpa cristã diz assim: Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Objetivos da lição: primeiro, relembrar a importância do dever de orar sem cessar. Segundo, ensinar alguns aspectos bíblicos sobre oração. E terceiro, mostrar quais devem ser as atitudes do discípulo ao orar. Os textos de referência encontram-se em Lucas, capítulo 18, versículos de 2 a 5. Jesus proferiu essa parábola, provavelmente pouco depois da ressurreição de Lázaro e algumas semanas antes da última Páscoa, em algum lugar, provavelmente na Pérea. Lucas 18:1 diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora, se um juiz que não teme a Deus ou ao homem pode ser levado a vingar uma viúva importuna, quanto mais o justo juiz do universo, conforme Tiago 4:12. No contexto dessa parábola, os crentes perseguidos são encorajados a orar confiantes em Deus. No Antigo Testamento, as viúvas e os órfãos eram desamparados e destituídos de todos os recursos. Naquela época, não havia uma previdência social, conforme Salmos 68:5 e Lamentações, capítulo 1, versículo 1. No versículo 5,
O termo molestar-me literalmente significava dar-me um olho preto ou um olho roxo. Isso mostra como aquela viúva importunava aquele juiz. Se, mesmo um juiz injusto, conforme o versículo 6, fará aquilo que é direito, quanto mais Deus. No versículo 8, o termo depressa significa não de acordo com o nosso tempo, mas com o tempo de Deus, conforme 2 Pedro 3,8. Introdução. Orar não é a única coisa que devemos fazer em prol da causa de Cristo Jesus e da sua igreja, mas, sem dúvida, é uma atividade indispensável na vida cristã. Na prática, a vida cristã consiste em, primeiro, orar, Colossenses 4,2. Segundo, jejuar, Mateus 6, 17 e 18. Terceiro, louvar, Salmo 100, 2. Quarto, adorar, João 4, 23. Quinto, vigiar, Marcos 13, 33. Sexto, interceder, 1 Tessalonicenses 1, 2. Sétimo, santificar-se, Hebreus 12, 14. Oitavo, pregar, 2 Timóteo 2, 4. Nono, visitar, Tiago 1, 27. 10, cultuar, 1 Coríntios 14, 26. 11º, ler a Bíblia, 1 Timóteo 4, 13. 12º, estudar a palavra, Oséias 4, 6. 13º, ensinar a palavra, Atos 5, 21. 14º, comunhão, 1 João 1, 7. Ponto 1. A relevância da oração. O tema oração é recorrente no Evangelho de Lucas. Os registros são tantos que, infelizmente, não dá para comentarmos aqui sobre todos eles. Em várias ocasiões, ao orar, percebemos que estamos em plena guerra espiritual. Portanto, precisamos permanecer fiéis e continuar orando. Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, irmãos e irmãs, a oração contínua é uma das peças dessa armadura que temos de usar para vencer a guerra espiritual. 1.1. Jesus Cristo e a oração. Jesus é o nosso modelo do homem perfeito a ser seguido por nós. Ao chamar os seus discípulos, ele usava o verbo segue-me, conforme Lucas 27. Ele era um homem de oração. Nós também devemos ser. Vejamos algumas passagens em que Jesus orou. Primeiro, no seu batismo, Lucas 3, 21. Segundo, antes de escolher os 12, Lucas 6, 12. Terceiro, nos ensinando a orar, Lucas 11, de 1 a 4. Quarto, ao exultar no Espírito Santo por ser o Salvador dos humildes, Lucas 10, 21, 22. Quinto, antes de Pedro afirmar ser ele o Cristo, Lucas 9, 18 a 20. Sexto, por ocasião da transfiguração, Lucas 9, 28. Sétimo, na ressurreição de Lázaro, João 11, 41, 42. Oitavo, na última ceia, Lucas 22, 19. Nono, no Getsemane, Lucas 22, 41, 44. E décimo, na cruz, Lucas 23, 46, além de diversas outras passagens. O hino 182 da harpa cristã, segunda estrofe, diz assim: então, na cruz foi o Cristo pendurado, e de uma lança foi transpassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado. Perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. 1.2. A humildade na oração. Deus requer de nós humildade ao orar.
tanto nas palavras como na nossa postura. Vejamos alguns pontos de Lucas 18, de 10 a 14, a respeito disso. Primeiro, um fariseu, representando o mais elevado ideal judaico de piedade na época, e um publicano, que representava o nível mais baixo da escala social judaica. Segundo, o fariseu orava de si para si mesmo, ou seja, aparentemente o fariseu estava se dirigindo a si mesmo e não a Deus. Terceiro, ele falava: ó Deus, graças te dou. Na realidade, o que ele queria dizer era o seguinte: Senhor, tu deves ser grato por ter uma pessoa como eu entre aqueles que vêm te adorar. Quarto, ele se achava justo e apresentava os seus méritos dizendo que não era ladrão, injusto, adúltero, corrupto, como o publicano. Ele continuava o seu currículo dizendo que jejuava 2 vezes por semana e que era dizimista. De acordo com a teologia dos fariseus, a prática de atos supostamente meritórios cancelava a dívida de atos de maldade. Quinto, já o publicano não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, como era o costume ao se orar. Mas, por ter a consciência de ser um pecador, batia no peito e simplesmente pedia por misericórdia. Sexto, mas Jesus disse no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Billy Graham, que nasceu em 1918 e veio a falecer pouco antes de completar 100 anos em 2018, grande pregador do Evangelho, disse o seguinte: Deus mede as pessoas por pequenos atos de humildade e não pela magnitude de suas realizações ou pelo tamanho de suas habilidades. 1.3 Fé, necessidade e exclusividade. A respeito da fé, da mesma forma que a viúva dos nossos textos de referência tinha certeza de que só aquele juiz podia fazer a justiça de que tanto necessitava, e nós, ao orar, devemos ter a consciência de que queremos e podemos pedir a Deus, confiar nele e apenas nele para atender às nossas orações. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tiago 1:6 e 7 diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Ponto 2. Alguns aspectos bíblicos. A oração é um tema na vida e nos ensinos de Jesus. Portanto, é sábio o discípulo de Cristo estar bem atento quanto a este aspecto da vida cristã. 1 Tessalonicenses 5:17, Efésios 6:18. 2.1 Orar com certeza. A parábola do amigo importuno de Lucas 11, de 5 a 8, bem como a do juiz iníquo, que nós estamos estudando, nos ensina que seres humanos, por serem importunados com insistência, acabam por atender aos que assim lhe pedem. Devemos levar ao nosso amoroso Deus em oração as nossas petições,
com a certeza de que somos ouvidos. Lucas 11, de 9 a 13, diz o seguinte: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. 2.2 Disciplinados em orar. Irmãos e irmãs, uma das maiores dificuldades na nossa vida cristã é de manter a disciplina na prática da oração. Não fosse assim, Jesus não teria sido tão enfático ao nos ensinar, como temos visto nesta lição, sobre esse dever de se orar com insistência. A perseverança na oração foi um dos elementos do desenvolvimento da igreja primitiva. Atos 2,42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 2.3 Oração e vontade de Deus. Evidentemente que, além dos aspectos da prática da oração, de humildade, insistência, certeza e perseverança, como temos visto nessa lição, é importante ressaltar, primeiro, a necessidade do perdão. Marcos 11:25 diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Segundo, das motivações, Tiago 4,3 diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Terceiro, da vontade de Deus. 1 João 5,14 diz: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O hino 577 da harpa cristã, primeira estrofe e coro, diz assim: Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e de todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ponto 3. Atitudes do discípulo ao orar. Há algumas maneiras de se comportar antes e depois das respostas às nossas orações. Se antes levamos a Deus as nossas petições com ações de graça e paciência, depois de termos a resposta, temos de manifestar a nossa gratidão de diferentes maneiras. 3.1 Aguardando pela resposta. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 18, nós temos a história de Ana, o seu opróprio e a busca da solução desse seu problema, orando a Deus. E também a sua atitude positiva de confiança, aguardando a resposta à sua oração. 1 Samuel 1,18 diz assim: E disse ela: Ache a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos e irmãs, devemos aprender com Ana como aguardar a resposta às nossas orações e confiarmos nessa sua resposta. Salmo 40, verso 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu
o meu clamor. 3.2 Reagindo à resposta. Em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, vemos como Paulo se conformou positivamente ao ter sido negado por Deus o seu pedido para que fosse livre de um espinho na carne. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo nos ensina a orar e confiar em Deus, aguardando a sua resposta, certos de que Ele quer o melhor para nós. Filipenses 4,6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. 3.3 O que demonstra a resposta? Enfim, irmãos e irmãs, a resposta de Deus às nossas orações e petições, quer seja um sim ou até mesmo um não, sempre será aquilo que há de melhor para nós. Pois, como diz Tiago 1,17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Como diz a primeira estrofe e coro do hino 35 da harpa cristã: O grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, da perdição para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Irmãos e irmãs, Deus nos ama e Ele sempre quer o melhor para todos nós. Conclusão: uma vida contínua de oração e leitura, como também a aplicação prática da palavra de Deus, são elementos indispensáveis para os quais todo cristão deve atentar. Não há outra maneira de viver o reino de Deus aqui na terra. Que possamos perseverar em orar e ler e aplicar as Escrituras. Nesse ponto, nós estamos encerrando o nosso breve resumo. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós a paz do Senhor.